Seguinte, em um dos vídeos passados eu mostrei rapidamente a minha planilha de planejamento, né, dos meus negócios. Eu tenho 3 SaaS hoje, um negócio de infoproduto, produzo conteúdo também, etc. Então são muitos projetos paralelos e vocês ficaram curiosos para saber como é que eu planejo tudo isso daí. Então tô trazendo um vídeo específico aqui mostrando um pouco sobre a minha concepção de como é que a melhor maneira de se planejar. Obviamente não existe certo ou errado, você tem que ver o que se adequa melhor a você. Inclusive, isso daqui já vamos dizer assim, uma mistura de planejamentos anteriores que eu já aprendi em vários lugares diferentes, com coisas que eu vi que funcionaram para mim. Então, é provável que coisas que eu ensine aqui funcionem muito bem para alguns de vocês e não funcionem para outros também, tá? Isso é muito peculiar de cada um. Então, antes de mostrar a planilha, na verdade, já vamos para o vídeo direto aqui. Eu quero discutir com vocês aqui 3 níveis de planejamento, tá? E eu gosto muito de trabalhar nesses 3 níveis, que é o anual, o mensal e o semanal. Seguinte, o anual, ele é aquela visão estratégica de todo o seu portfólio de negócios, tá? Então, o que que eu vejo no planejamento anual? Os grandes projetos que eu vou tocar. Por exemplo, nesse ano eu tenho a Freelup, a Fidelize, a Automarticos, tenho um negócio de infoproduto e penso, por exemplo, em lançar um novo SaaS esse ano. Então, quando eu falo do planejamento anual, eu estou falando assim, o que que eu vou fazer na Automáticos esse ano? Então, não é assim, amanhã eu vou postar um reel no Instagram, não é bem isso. Então, assim, quais são os grandes testes, as grandes mudanças, vamos dizer assim, a maneira como a gente encara o posicionamento da empresa a longo prazo, enfim. Então, esse é o tipo de coisa que a gente discute no planejamento anual. São coisas que podem mudar bastante, tanto em termos de prazo e deslocar no tempo, vamos dizer assim, como de propósito. As coisas mudam muito, ainda mais, por exemplo, no SaaS como Automáticos, que está no mercado de IA, de SEO, que muda o tempo inteiro. Então, eu faço um planejamento anual, mas eu não estou preso. Na verdade, isso vale para os 3 níveis, tá? Eu não estou preso em nenhum desses planejamentos. Isso é para me ajudar a guiar as minhas tarefas e para garantir que o que eu estou fazendo hoje é algo que faz sentido lá na frente, tá? Mas isso não é porque, não, eu planejei aqui 1º de janeiro, essa tarefa do dia 31 de dezembro, do final do ano, eu vou ter que cumprir tudo certinho até chegar lá. Não, tá? Você é dono do seu planejamento. Seu planejamento não é seu dono, tá? Isso é importante. Então vamos lá, visão anual, grandes projetos. Onde é que eu vou focar minha energia esse ano? Eu quero aprender uma habilidade nova, eu quero abrir um negócio novo, eu quero fazer uma parceria diferente. Então pensa em cada um dos seus negócios e no seu portfólio como um todo. O que que você quer fazer esse ano? Tá? Então, se você não tiver resposta, inclusive, até o final do ano, não tem problema. Eu vou mostrar a vocês o planejamento que eu fiz no começo do ano. Vocês vão ver que, por exemplo, para Automarticos, o futuro era tão incerto em termos de posicionamento, em termos de ferramenta, que eu planejei até março, abril. Então não tem problema também. Então você tem que ir até onde for razoável. Não vai ficar forçando a barra e ficar colocando um planejamento que você sabe que não vai se cumprir no final do ano. Tá? Então, primeiro vem a visão anual. Aí agora eu tenho, vamos supor, 2, 3, 4 grandes objetivos todos os meses. Então aí eu passo para o detalhe do mês, ou seja, se naquele mês de março desse ano eu quero ter uma versão nova da Automarticos, eu quero ter um funil novo na Freelup, eu quero ter um plano novo na Fidelize, eu quero lançar um curso novo, por exemplo. Se eu quero fazer essas 4 coisas, como é que isso vai se distribuir no mês? Então eu tenho que falar, na primeira semana eu vou fazer tal coisa, na segunda semana eu vou fazer tal coisa, enfim. E aí você começa a distribuir as atividades no mês, tá? E aí, quando é que eu planejo o mês? Imediatamente antes dele. Tá? Eu sempre planejo o mês no primeiro domingo do mês. Então, assim, eu planejo o primeiro domingo do mês, vamos supor, normalmente entre o dia 1 e o dia 5 eu planejo o mês inteiro, rodo e o meu planejamento ele vai até o dia 1 ou 5 do mês seguinte. Então, eu sempre começo o mês planejando ele, sabendo o que eu vou fazer claramente, e aí depois eu termino para poder, enfim, rodar o ciclo. Então, agora que a gente está em fevereiro, por exemplo, eu estou rodando o planejamento de fevereiro, estou executando o planejamento de fevereiro, né? E mudando ele quando precisa também, mas eu estou em cima dele e eu só vou trabalhar no planejamento de março no comecinho de março. Eu prefiro particularmente planejar um pouquinho no começo do mês e não no final do mês anterior, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, depois, uma vez que eu comecei o mês sabendo o que eu vou fazer, aí eu planejo semana a semana, tudo bonitinho, que é para saber quais são os grandes objetivos da semana. Eu não gosto de ter 15 grandes objetivos na semana, porque senão você pode se perder muito fácil. Então eu costumo colocar 1 ou 2 grandes objetivos na semana. Para assim, se eu fizer isso aqui, tá bom. Se eu vacilar em todo o resto, mas se eu fizer esse core aqui, esse núcleo da semana, para mim vai funcionar bem. Beleza? Então vamos lá, vamos entrar aqui no roadmap anual.
Seguinte, ó, essa aqui é a minha planilha real. Inclusive, vocês vão ver que muitas das coisas aqui já aconteceram antes, já consegui antecipar. Muita coisa não está preenchida, por exemplo, outubro, novembro e dezembro. É tão incerto para mim que eu nem me preocupei muito em colocar algumas coisas aqui. Então, vocês vão ver que eu planejei na medida em que eu tenho conhecimento das coisas. Então, ó, aqui janeiro, fevereiro e março, eles estão bem mais ricos em termos de planejamento. Quando a coisa vai ficando mais distante, vai se perdendo um pouco a habilidade de prever o futuro. Isso acontece porque meus projetos ainda estão muito cedo. Quando você pega uma empresa madura de 20 anos de idade, que tem um monte de funcionário, etc., você consegue fazer planejamentos de 5, 10, 15 anos na frente, porque a coisa é um pouco mais estável, mais robusta. Mas quando você está em startup, esse mundo bem mais dinâmico, o teu planejamento é trimestral no máximo. Assim. Então, esse planejamento anual, ele é apenas para me dar um norte para cada mês, tá? Mas isso vai mudando. Então, todo mês que eu revejo meu planejamento mensal, eu vejo se o planejamento anual ele está fazendo sentido. Normalmente ele não vai estar, tá? Você sempre vai mudar alguma coisinha. Antecipar, atrasar, alterar a ordem das coisas, mudar um pouco o objetivo de cada ferramenta. Então, como é que eu fiz aqui? Eu vou passar essa planilha para vocês também. Eu tenho aqui, por exemplo, a minha frente de trabalho aqui é dividida, né, na área de SaaS. Então, assim, a minha energia ela está dividida entre SaaS e entre serviços ou infoprodutos, etc. Então, na minha frente de SaaS, eu coloquei aqui qual é o SaaS que eu estou me dedicando nesse mês, né? Nessa atividade, vamos dizer assim, ou nesse objetivo. E quando é que isso vai ocorrer? Então, a gente tem um gráficozinho bem simples aqui, mês a mês mesmo. Não precisa ser é, muito preciso. Isso aqui é mais para você ver a ordem de importância das coisas e a maneira como a coisa vai decorrer no ano. Tá vendo que aqui é muito superficial. Tá? E só com isso aqui você não consegue rodar a tua vida, não. Isso aqui é só para ter um norte geral. Então você tem aqui a Freelamp. Então tem várias atividades que eu pensei para a Freelamp, vários testes, funcionalidades novas, funis novos, mercados novos. Então isso aqui é o coração do meu negócio. O planejamento anual é o coração do negócio. É para onde o negócio vai mirar. Então a Freelamp a gente tem uma clareza bem maior aqui, porque é uma ferramenta um pouco mais estável do que a Automáticos, no mercado mais estável do que a Automáticos também. Mas pra vocês terem noção, isso aqui já mudou também, tá? Então é difícil de prever com 2 meses para frente, imagina com 12, né? Aí tem o que eu pensei para Freelancer, o que eu pensei para Fidelize, o que eu pensei para Automáticos. E eu pensei em testar 2 projetos esse ano também, que eu ainda tenho minhas dúvidas aqui como é que vai ser. Então eu deixei bem aberto, mesmo, deixei blocos de trimestres aqui, né? Como se eu fosse testar um projeto novo no segundo trimestre, um projeto novo no terceiro trimestre. Então um projeto para automatizar o tráfego pago, pegar um algoritmo ali simples de tráfego pago e rodar aquilo com automação. E um de Instagram também, que seria bem mais complexo, na verdade, que seria para automatizar conteúdo. Então, mesma coisa da Automáticos, né? Sugerir pauta, criar conteúdo, acompanhar desempenho, etc. Mas para o Instagram também. Então, esses aqui são os grandes projetos que estão previstos assim para esse ano. E uma mentoria também, né? Eu pensei em lançar uma mentoria, pensava em lançar agora em fevereiro, mas tenho minhas dúvidas se vai dar certo também. Então, vocês verem, esse planejamento muda bastante. Né? Então, assim, esses são os 6 grandes esforços que eu devo fazer esse ano. Tá? 2 potenciais projetos novos, 3 que já existem e a mentoria barra infoprodutos ali. Então, esse é o meu roadmap anual. Sugiro que você faça a mesma coisa. Ainda está um cedo no ano, quer dizer, então, mesmo que você veja esse vídeo em setembro, sei lá, tanto faz. Você pode fazer de 3, 4 meses para frente, 12 meses, nada te impede, tá? Então, esse é o roadmap anual, beleza. Roadmap mensal, aí é que vem a parte mais completinha do meu planejamento. Então, eu peguei aqui, ó, vamos começar a 1º de janeiro, vou fazer meu planejamento do mês de janeiro aqui. Então, eu pego tudo que está aqui, ó, em azulzinho, é aquilo que vai ser feito em janeiro. E aí eu venho aqui, ó, para outra aba, que é o planejamento do mês. Essa daqui, ela já é bem mais detalhada, ó. Cada quadradinho aqui é um mês, tá vendo? Nesse caso aqui, cada quadradinho é um dia. Então, na verdade, eu prevejo semana a semana como é que vai ser o andamento do meu negócio. Então, como é que funciona essa planilha? Ela tem primeiro os grandes objetivos do mês. Então, o que são esses objetivos do mês? Nada mais são do que esses quadradinhos azuis aqui. Cada quadradinho desse aqui é um objetivo, ou seja, eu vou passar a usar automáticos na Freelancer, vamos supor, isso aqui aconteceu. Então esse era um objetivo, por exemplo, iniciar a produção de conteúdo para SEO, lançar a funcionalidade X, passar a cobrar cartão no Try, enfim. Então a gente tem várias coisas aqui que são os objetivos do mês. Então, o objetivo do mês de fevereiro, retomar o tráfego da Freelancer, lançar nova automáticos e testar funis tripwire e webinar perpétuo, testar automáticos sem teste grátis, enfim, então tem várias coisas aqui
que eu espero avançar esse mês. Então, esse planejamento ele já é bem mais preciso do que aquele do ano. Porque aqui eu vejo basicamente no dia a dia. Aqui. Eu vejo numa granularidade basicamente de 20 dias úteis no mês aqui. Né? Então, tenho bastante informação aqui, é bem rico essa parte do planejamento do mês. Então, eu tenho os objetivos do mês e eu divido esses objetivos em cada semana. Então, como é que eu priorizo aquilo que vai vir antes? É pela urgência. Ou seja, aquilo que é mais urgente vai ter que vir antes. Se tem alguma coisa que eu sei que vai me gerar mais resultado, ele vai passar a ganhar urgência. Né? Então, por exemplo, você tem uma promoção específica de fim de mês, sei lá, para bater meta, alguma coisa assim. Não faz sentido você trazer para mais cedo, porque ele tem um espaço no tempo reservado para ele. Mas, por exemplo, retomar o tráfego da Freelup. Eu posso fazer isso hoje, para fazer amanhã, fazer ano que vem. Tanto faz, né? São coisas que não são sensíveis a tempo necessariamente. Mas quanto mais cedo eu retomar tráfego, mais eu ganho dinheiro, basicamente, né? Mais eu amplifico meu resultado. Então, por exemplo, retomar tráfego é uma coisa positiva de antecipar. Então você vai vendo o que, que te traz mais valor no portfólio como um todo e faz mais cedo. No fim das contas, o que, que você quer? Você quer que o seu tempo seja bem gasto. E o seu tempo vai ser bem gasto quando você estiver gastando o seu tempo com coisas que te dão resultado. Né? Então essa aqui é a premissa maior. Então vamos lá para a planilha. A minha organização aqui. Objetivos do mês. Aí eu pego semana a semana e resumo. Então, por exemplo, essa semana eu vou retomar o tráfego na Freelup, lançar um update na Automarketing e gravar meu primeiro vídeo. Então, essa foi minha primeira semana, inclusive como empreendedor aqui full time. Então, olha só, eu tenho aqui 3 grandes tarefas. É isso aqui, ó. Se eu vacilar no resto, mas eu retomar o tráfego na Freelup, lançar o update na Automarketing e gravar meu vídeo, para mim foi uma boa semana de trabalho. Executei bem as minhas atividades aqui. Inclusive, fazer um parêntese aqui, eu sou muito novo como empreendedor full time, tá? Então, assim, eu já empreendo há mais de 3 anos aqui na internet, então eu já também tenho bastante noção do planejamento, porque eu já precisei fazer muito planejamento, mas esse modelo de planejamento bem mais detalhado, dia a dia, etc., ele passou a funcionar para mim agora porque eu tenho bem mais tempo para me dedicar aos meus negócios. Né? Quando eu fazia isso no meu tempo livre, eu não conseguia fazer algo nesse nível de detalhe aí também. Tá? Não fazia muito sentido eu trabalhar nesse nível de detalhe. Então aqui eu tenho semana a semana meu planejamento. Então nessa outra aqui, lançar mentoria, funil de webinar na Automarcos. Então eu tenho aqui qual é o objetivo das 4 semanas. E por que eu falei que eu planejava sempre no primeiro domingo? Porque eu gosto aqui, ó, de começar, assim, meu planejamento, ele não é exatamente mensal, ele não é do dia primeiro até o último dia do mês. Ele, na verdade, é para pegar as semanas fechadas daquele mês. Então, por exemplo, aqui, ó, eu não planejei de 1º de fevereiro a 28. Eu planejei de 3 de fevereiro, que era o primeiro domingo, vamos dizer assim, desculpa, a primeira segunda-feira de fevereiro, até o primeiro domingo do mês seguinte. Ou seja, aqui ó, eu tenho um planejamento que foi de 3 de fevereiro a 2 de março, na verdade. Então não é exatamente dia primeiro até o último do mês. E o que é que eu faço? Todo domingo, no caso, ou sábado, todo dia primeiro, vamos dizer assim, né? Todo iníciozinho de mês, eu venho aqui, fecho o mês e planejo o mês seguinte, tá? Então a ideia é que a gente trabalhe por blocos de semana. Por isso que eu não paro, por exemplo, por isso que eu não cravo aqui e apago o dia 1 e 2 e adiciono o dia 1 e 2 aqui de fevereiro, por exemplo. Porque eu prefiro trabalhar em blocos de semanas, tá? Porque aí eu consigo ter mais mobilidade entre as semanas, consigo ver qual é a atividade de cada uma. Não adianta eu botar uma semana que só tem 2 dias úteis, por exemplo, no mês aqui. Prefiro deixar para fazer no mês seguinte, por exemplo. Então, beleza. Objetivos semana a semana, objetivos do mês geral, e aí eu empacoto as semanas aqui para funcionar dessa maneira. E aí eu venho aqui, ó, para cada projeto, aí isso vocês podem mudar como vocês quiserem, tá? Eu tenho aqui a área da atividade, vamos dizer assim, o setor, né? Que seria a parte de conteúdo orgânico. Então, tudo que eu falo sobre criação de vídeo, criação de reel, criação de blog, de artigo para blog, etc., tudo entra nas atividades de conteúdo orgânico. Marketing, vendas, criação de funil, fazer criativo, fazer landing page, etc. Tudo isso é marketing, vendas. Produto, que é desenvolvimento, de fato, aqui alguns testes de produto, etc. E a parte mais administrativa, que é envio de nota, pagamento de fornecedor, etc. Eu sempre deixo isso no calendário para não esquecer. Né? Então, eu deixo aqui o envio de nota e pagamento de fornecedor no dia 4, no dia 3 ali, para ter tempo, caso eu esqueça, eu me enrola também, né? E um lembrete para pagamento dos impostos também, ali já próximos do dia 20. Beleza? Então, essa é a maneira que eu planejo o mês. E aí eu venho colocando as atividades. Então, por exemplo, se eu vou retomar o tráfego na Freelup, o que, que eu preciso fazer? Então, aqui ele já está em bem mais detalhes. Ó. Aqui eu coloquei analisar nicho e escolher um nicho para teste.
Então eu fiz isso, inclusive publiquei lá no Instagram as análises que eu fiz, o resultado, os dados que eu levei em consideração e as conclusões que eu cheguei. Depois preparar o funil de página de venda direta. Então eu já deixei aqui, ó, 3 dias da semana para fazer isso, que dá bem mais trabalho, e analisar resultado e implementar melhoria. Então basicamente toda segunda e quinta aqui eu faço uma revisão geral no tráfego e coloco uma otimização, uma melhoria ali nas campanhas. Então foi isso que eu transformei esse único objetivo em 3 tarefas que vão ecoar pelo mês inteiro. E eu faço a mesma coisa com todos esses. Então, lançar o plano Growth da Fidelize. Ele vai ficar aqui, ó, mais para o final do mês. Então, tem o desenvolvimento e uma data para o lançamento do plano. E assim vai. Eu vou pegando os meus objetivos e partindo. O importante é justamente você ter essa visão do teu mês e como tudo se conversa. Tá? E você pode acrescentar aqui, por exemplo, suas metas pessoais. Você pode acrescentar o que quiser aqui, porque esse planejamento é a tua vida, no caso, né, também. Então, eu particularmente gosto muito de olhar o meu portfólio inteiro. Então, eu não tenho um planejamento da Automarcos, um planejamento da Fidelize. Eu tenho um planejamento da minha vida, de tudo. E aí eu vejo onde é que eu vou focar minha energia. Então, tem hora que eu estou 100% na Automarcos, tem hora que eu estou 100% na Fidelize, hora que eu estou 100% na Freelancer, hora que eu estou meio a meio. Então, por exemplo, na primeira semana de fevereiro, eu estive implementando melhorias no tráfego da Freelancer e estive desenvolvendo automarcos também. Então, vocês vejam que é um eterno balanço. E por que eu fiz isso? Porque eu vi resultado e tinha condições de executar essas duas coisas simultaneamente. Beleza? Então, aqui a gente já tem uma visão basicamente dia a dia, mas isso também pode mudar muito. Não é à toa que, por exemplo, vocês estão vendo aqui, criar a estrutura de venda, preparar o funil de página de vendas e lançar a mentoria do dia 13 já passou, eu não fiz. Então eu encarei que tinha outras coisas que poderiam me dar um resultado que eu planejava melhor do que fazer isso aqui. Então eu passei por cima do meu planejamento, não porque eu sou um irresponsável, que não quero fazer o trabalho, mas porque eu sabia que tinha outras coisas que iam me dar resultado. Por isso que eu falei, vocês que são donos do planejamento, é um planejamento que é dono de vocês, tá? Bom, então aqui agora que eu tenho uma visão semana a semana, o que eu faço basicamente aqui no meu último nível? É uma visão operacional da semana, das principais atividades a serem executadas. Ou seja, basicamente eu faço o quê? Eu faço um filtro do que está naquela semana. Então, pô, cheguei aqui no domingo, todo domingo à noite eu vejo o que eu vou fazer na semana, no caso. Então eu pego aqui, ó, no dia 9, no dia 16, no dia 23 aqui e no dia 2, eu vejo o que, que tem para a semana seguinte. Então, por exemplo, nessa semana agora que eu estou gravando esse vídeo, inclusive ele estava previsto aqui, ó, como eu planejo meu portfólio de SaaS, estava previsto para ser gravado hoje, dia 17. Então, ontem, eu olhei aqui o que, que já passou, o que estava para frente e o que é que fazia sentido. Por exemplo, eu tinha deixado aqui outras tarefas que eu vi que não fazia tanto sentido assim agora. Então, a gente fez uma mudança aqui de. Opa! A gente fez uma mudança aqui de planejamento para adaptar a realidade do negócio. Toda semana o negócio muda, a gente tem resultados, a gente testa uma coisa que na semana seguinte a gente não planejava otimizar, mas não deu tão certo. A gente vai lá e muda o planejamento para ter tempo para otimizar aquilo, enfim. Então a coisa é bem dinâmica. Por exemplo, a gente ia lançar esse funil Tripwire, que é o funil low ticket, né, que é você vender um produtinho barato para puxar o cara para o seu negócio. A gente ia lançar na semana passada, mas eu vi que eu precisava alterar o posicionamento da Automarticos antes disso. Então eu passei o Tripwire mais para frente, passei o webinar mais para frente e me dediquei quase que full time a alterar o posicionamento da Automarticos, mudar a ferramenta, mudar a landing page, mudar Instagram, mudar um monte de coisa. Então é assim que eu vou lidando. Então todo domingo à noite eu reviso a semana, todo primeiro domingo do mês eu reviso o mês, e aí, vamos dizer assim, todo início de ano, né, ou todo final de ano, melhor dizendo, eu planejo o ano seguinte. Então é assim que funciona o planejamento dos meus negócios, tá? E aí, para fechar, então, para eu pegar a atividade da semana, então qual é a minha recomendação para você? Todo domingo à noite, quando você terminar de planejar a tua semana, você atualiza o planejamento da semana, ó, que é basicamente a mesma planilha aqui, ó, a mesma carinha da planilha, sendo que menorzinha. Ela é só a coluna da semana ali, ó, tá vendo? Então eu filtro as atividades da semana, pego aqui o dia, pego o objetivo da semana que tá lá em cima e puxo, só para ter uma visão mais consolidada da semana ali. Então, qual é a minha dica? Todo domingo à noite você vai planejar a tua semana, replaneja o teu mês para ele casar, assim, atualize essa planilha para ela casar com o teu planejamento da semana, imprime isso daí e cola na parede. Então são 2 folhas por semana, você vai imprimir o teu mês atualizado, porque se o teu mês mudou, você imprime ele de novo e cola na parede, e imprime essa da semana aqui e cola na parede também, tá?
Então é basicamente assim que eu lido com o meu planejamento. E literalmente colo na parede mesmo, assim, a folha, que é pra não esquecer daquilo lá. E aí, assim, você consegue ir equilibrando a previsibilidade do negócio, o foco no longo prazo, mas também a dinamicidade aqui do curto prazo das coisas que acontecem de qualquer maneira. Beleza? Então é isso. Lembre-se dessa frase. Vocês são donos do planejamento de vocês, não é o planejamento de vocês que é dono de vocês. E espero que esse, eu vou deixar o link dessa planilha na descrição do vídeo aqui, para vocês poderem usar também. Vou deixar ela em branco como template. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira.